Olá, queridas mães. Hoje nós vamos aqui começar o capítulo 13 e nós vamos orar hoje por um tema muito especial. Vamos orar para que nossos filhos encontrem o par perfeito. Pois é, se seus filhos já estão na idade de casar e se eles não estão também, esse é o momento certo para você começar a orar por ele, para que ele encontre um companheiro, uma companheira que seja perfeito para ele. Se seus filhos estão distantes da idade de casar-se, você talvez considere desnecessário ou prematura a leitura deste capítulo. No entanto, creio que vale a pena orar por isso sim, desde cedo. Comecei a orar pelos respectivos cônjuges de meus filhos logo depois do nascimento deles. Isso mesmo. Parece estranho, não é? Mas não é. Oro também para que o espírito de divórcio jamais tenha lugar na vida deles. Depois da decisão de aceitar Cristo, o casamento é o passo mais importante da vida dos nossos filhos. O passo que influenciará o resto da vida deles e de outros membros da família. Uma decisão errada pode trazer dor e sofrimento para todos os envolvidos. Só Deus é capaz de saber quem será o melhor cônjuge para cada um. E Ele deve ser o primeiro a ser consultado e a dar a palavra final desde o começo. Quando me lembro das pessoas conhecidas que tiveram casamentos infelizes, cônjuges ofensivos, sofreram com a infidelidade conjugal, casaram-se várias vezes, ou até mesmo tarde demais para ter filhos, ou que, como solteiras, são infelizes, um fato que me vem à mente. Nenhuma delas teve pais que intercedessem em seu favor quanto ao parceiro no relacionamento matrimonial. Em contrapartida, conheço casais perfeitamente ajustados ao seu casamento, que não enfrentaram os problemas mencionados. Não causa surpresa saber que todas as pessoas tiveram pais que oraram por elas sobre o assunto ou elas individualmente oraram e esperaram até certificarem-se de haver encontrado o par escolhido por Deus. Essas pessoas também não pulavam de um namoro para outro, nem ignoravam as normas de Deus quanto à pureza sexual. Elas se guardavam puras para o par que Deus havia preparado e foram grandemente recompensadas. Como resultado de minhas observações e da minha própria experiência, creio que o casamento pode literalmente ser realizado no céu quando pedimos ao casamenteiro por excelência que é Deus. Isso pode soar até engraçado, mas é fato. Nenhuma área de nossa vida pode escapar à soberania do Senhor. Cerimônias suntuosas não produzem casamentos felizes. Só Deus é capaz de concretizar isso. A Bíblia diz: muitos são os planos no coração do homem, mas os que prevalecem é o próprio do Senhor. Não são os organizadores da festa que levam os noivos a trilhar o caminho certo. Consultar o Senhor e obedecer à sua orientação, sim, isso nos leva ao caminho certo. Só a oração é capaz de fazer nossos filhos buscarem continuamente Deus e não correr atrás das próprias emoções. Por isso, comece hoje mesmo a orar para o seu filho. E a orar também para que seu filho encontre o par perfeito, o par que Deus escolheu e reservou para ele, mesmo que ele ainda seja um bebê. E ao fazê-lo, considere questões como as que mencionam a seguir. Primeira coisa, ore para que seus filhos percebam os perigos do jugo desigual e escolham um cônjuge cristão. Isaac e Rebeca, personagens bem conhecidos do Antigo Testamento, ficaram extremamente perturbados quando seu filho Esaú se casou com uma mulher cuja fé era muito diferente da fé e da cultura de sua família. Pior, ele se uniu a várias outras mulheres incrédulas. As esposas de Esaú amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. E Esaú sabia que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias. Por causa dessa escolha de Esaú, Rebeca disse ao marido que estava cansada da vida e que, se Jacó, o irmão gêmeo de Esaú, fizesse o mesmo, ela não veria mais sentido em viver. Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas, disse ela. Se Jacó escolher esposas entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas,
perderei a razão de viver. Isso está escrito em Gênesis 27, 46. Rebeca instruiu Jacó a ir à terra da família dela e encontrar para si uma esposa que fosse bênção para ela e Isaque. Isaque ordenou a Jacó: não se case com mulher cananeia. Gênesis 28. 1. Jacó não devia se casar com uma mulher incrédula, mas procurar sua família em outra terra e dentre ela escolher uma esposa. Jacó seguiu a instrução do seu pai e encontrou o amor verdadeiro, a maior bênção de sua vida, Raquel, que lhe deu como filho um dos maiores líderes da história de Israel, José. Ele salvou seu povo da destruição. Deus usou Jacó, não usou Esaú para formar as 12 tribos de Israel, seu povo do qual veio Jesus, o Messias. Temos aqui 2 filhos educados pelos mesmos pais tementes a Deus. Um se comportou de forma insensata e o outro agiu de forma sábia. Um obedeceu aos pais e o outro desobedeceu deliberadamente ao desejo de seus pais. Um transmitiu a promessa à sua linhagem e o outro abriu mão dessa bênção. Um se casou com uma mulher que abraçava a mesma fé de sua família. O outro optou não por uma, mas por várias incrédulas. O casal Isaque e Rebeca não estava sendo caprichoso. O casamento deles, na verdade, aconteceu porque o pai de Isaque também se havia preocupado com a futura companheira do filho. Abraão não desejava que Isaque se casasse com uma incrédula, uma cananeia, mas com alguém da mesma fé que sua família. Para isso, ele instruiu um servo de sua total confiança a encontrar uma esposa para Isaque. Disse-lhe que Deus enviaria um anjo a fim de preparar o caminho para que ele encontrasse a esposa que o Senhor havia preparado para Isaque. Fica evidente que Abraão conversou com Deus a respeito do assunto e orou especificamente por uma esposa para o filho. Abraão apenas seguiu a direção de Deus. O servo partiu e orou para ser bem-sucedido. Ao chegar à terra da família de Abraão, aproximou-se do poço de onde o povo do vilarejo tirava água e pediu que Deus lhe mostrasse a futura esposa de Isaque. Orou especificamente por um sinal. A jovem quem ele pedisse água para beber a daria não apenas a ele, mas também a ofereceria aos seus camelos. Se isso acontecesse, ele saberia que era a mulher escolhida por Deus para ser esposa de Isaque. Junto ao poço, o servo encontrou Rebeca, que lhe ofereceu água e também aos seus camelos. Apesar disso, enquanto a moça tirava água do poço, o servo orou outra vez em silêncio e esperou que Deus confirmasse se ela era realmente a escolhida. Apenas quando Deus lhe confirmou, o servo entregou a Rebeca as joias que havia trazido para presenteá-la. O servo então curvou-se e adorou ao Senhor, agradecendo-lhe por tê-lo conduzido até aquele local e à família de seu senhor. O servo relatou a Rebeca e a seus familiares como Abraão havia prometido que um anjo iria diante dele e lhe daria êxito na tarefa de encontrar uma esposa para Isaque. Essa linda história de um pai que pediu ao Senhor que dirigisse a escolha da companheira perfeita para seu filho adulto pode ser aplicada na nossa vida. Claro que havia motivos para que Isaque não fosse procurá-la pessoalmente. Em nossa cultura, não saímos em busca de um cônjuge para o nosso filho adulto. E também não arranjamos casamento, apesar de por vezes ser uma ideia tentadora. Mas é ainda melhor podermos buscar o Senhor e pedir que Ele arranje tudo. Podemos orar para que Ele dirija nosso filho adulto ao lugar certo, na hora certa, a fim de encontrar a pessoa certa. E o Senhor ouvirá as nossas orações. Portanto, oremos primeiramente por aquilo que sabemos ser a vontade de Deus. Abraão não procurou uma esposa entre as incrédulas. Procurou entre sua família temente a Deus. Como cristãos, os melhores membros da nossa família são os outros cristãos, irmãos e irmãs em Cristo. Nossa primeira oração deve ser: Senhor, coloca uma moça íntegra e cristã na vida do meu filho para ser esposa dele. Senhor, peço que minha filha encontre um homem cristão e íntegro para ser o marido dela.
Essa oração não é discriminatória, mas um anseio legítimo por parte das mães. Você pode deixar claro que seu maior desejo para eles é que se casem com uma pessoa cristã, pois essa é a vontade perfeita de Deus para eles. Querem uma esposa maravilhosa, íntegra e temente a Deus é desejar o melhor para os seus filhos. Queridas, a leitura de hoje foi bem comprida, mas amanhã continuaremos, ainda não acabou. Então, espero que vocês tenham gostado e que possam colocar em prática essas orações maravilhosas para a vida dos nossos filhos. Um beijo e vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.